Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Que bom a gente estarmos aqui, mais uma vez para nós falarmos sobre o Evangelho de Jesus. E a parte que iremos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que, afetamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a sua recompensa. Não cuideis de pedir nas vossas preces como fazem os pagãos, as quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades, antes que lhes peçais. E Jesus fala mais. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, se utilizando dessa condição, que estamos sendo submetidos nesta pandemia, de estarmos dentro dos nossos lares, dentro de uma redução quantitativa de envolvimento diretamente com outras pessoas, estamos restritos a alguns afazeres, como a gente vinha se fazendo anteriormente a essa pandemia, de aglomerações, de estar mais presente junto às nossas famílias, não restritos à nossa casa onde a gente mora, mas muitos outros parentes, amigos, que a gente tinha essa convivência, de estar mais tendo esse contato físico. E com esse advento que nós estamos ainda passando, é-nos solicitado que nós permanecemos ainda em condições, cada qual nas suas possibilidades, nas suas múltiplas funções, ficarem dentro de casa. E como a gente vai ficando, como a gente vai estando dentro de casa, adaptado a esse novo momento que a gente está convivendo, que é restrito àquele lar, àquela casa, aquele ambiente onde as pessoas que anteriormente nós muitas vezes a convivíamos quase que num ambiente num momento mais restrito, ficávamos menos tempo com elas, estávamos ali
praticamente saíamos para o trabalho muito cedo, retornávamos muitas vezes muito tarde, muitas vezes muito cansados também, né? E hoje, a gente estando aí se readaptando, ou se adaptando, né, a esse momento, que é ficar dentro de casa e conviver diretamente com aquelas pessoas que são a nossa família, seja as esposas, os esposos, os filhos, irmãos, pais, avós, né? Todo esse grau de parentesco que nós temos e fica restrito àquele ambiente que a gente tem que conviver, porque a gente precisa respeitar, né, o que os órgãos, né, que administram a nossa cidade, o nosso estado, nosso país determinam. Então, quando a gente fica restrito a tudo isso que são colocados, o que a gente pode fazer? E esse tema, ele é um tema propício, porque antes as pessoas, de modo geral, conviviam com seus templos, né? Seja dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de uma igreja evangélica, né? Seja onde estavam lá mais presentes, né? Comungando com pessoas totalmente diversas, né? Num ambiente onde as pessoas que estavam comungando da mesma religiosidade estavam ali, né? Fazendo suas atividades, né? Rezando, fazendo alguma, no caso nosso do Espiritismo, parte da evangelização, estudando a parte da doutrina espírita. Mas agora, no nosso ambiente dentro de casa, nós também convivemos com outras pessoas que têm uma religião ou uma crença diferente, muitas vezes, da nossa. E qual que é o nosso comportamento em relação a isso? De que maneira a gente se porta, né? Que a gente não deve, não pode, né, impor a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento, ou aquilo que a gente acredita, ou aquilo que a gente deixa de acreditar, principalmente, né, dentro do nosso ambiente, né, do lar, porque aí nós teríamos aí uma situação de adversidade, de uma problemática. Não é isso que a gente quer para o nosso lar. A gente quer para o nosso lar um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais interagindo com as outras pessoas. Então a prece, quando o nosso tema, né, que nos leva a pensar sobre a qualidade da prece, o tipo de prece, ou como a forma como a gente está rezando, que a gente está orando, ela é individual de cada um. E a gente não precisa ter todos aqueles adereços que muitas vezes, com certeza, muitos de nós tínhamos, né? Porque viemos de outros tipos de religião. Então, o Evangelho vem, né, através de Jesus, mostrar-nos de que maneira nós nos portarmos ou nos comportarmos nessas situações. Precisamos, sim, continuar vigilante, continuarmos orando, mas a maneira como vamos fazer é no silêncio. Porque Deus já escuta, né, na nossa intimidade as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Mas Ele vai vir ao nosso encontro no momento que nós também façamos a nossa parte. Porque a gente não tem como pensar assim que Deus vai nos colocar tudo ao nosso dispor, vai fazer com que a gente tenha êxito naquelas condições ou naquelas situações que nós estivermos submetidos. Mas depende de cada um de nós querermos isso, querermos essa modificação, queremos essa mudança, queremos essa transformação. Só depende de nós. Então a prece, quando eu invoco a este Deus que nos ama de uma maneira mais clara, mais simples e mais objetiva, ela não precisa ser estendida. Porque é a nossa vibração que nós
faremos a mudança. Se nós estivermos num ambiente tumultuado, isso é comprovadamente certo, meus irmãos. Se nós estivermos num ambiente conturbado e nós nos reguardássemos, né, daquela situação, o silêncio, mentalizando, né, a figura de Jesus, se questionando, né, o que Jesus faria naquele momento, com certeza a nossa vibração, a nossa energia colocada naquele momento, ela seria extensível a todo aquele tumulto, que traria calma, traria tranquilidade, né? Com certeza trará essa tranquilidade, essa calma, essa objetividade que a gente tem. Por isso que o nosso coração, eles têm que estar voltado às nossas sinceridades. Nós devemos ser sinceros no momento de nós colocarmos, né, as nossas mensagens, os nossos pensamentos, né, pedindo para que aquele ambiente se fique mais harmonioso. E aí a gente vai praticando. Então o lar, ele é essa oficina, né? Ele é esse laboratório que a gente faz ou treina para que quando a gente estiver num ambiente maior, a gente já esteja praticamente sabendo como lidar aquela condição. E a prece é o antídoto que a gente necessita neste momento. Então, somos seres individuais que precisamos aprender ou reaprender a conviver em família. Convivendo em família, conviveremos em sociedade na sua maior amplitude. Então, por isso que nós fomos literalmente colocados novamente para dentro dos nossos lares, para que todos nós pudéssemos reaprender aquilo que talvez a gente tenha deixado em outro momento, né, de fazer. Porque a gente estava estudando a situação A, a situação B, a situação C, mas não tínhamos a prática daquela condição do aprendizado. E hoje nós já estamos tendo essa oportunidade de praticar. Porque logo, logo virá a vacina. Logo, logo virá a condição para poder fazer essa mudança. Então, neste momento onde nós estamos convivendo com essa situação, precisamos refletir. Precisamos, né, enumerar as condições que estamos vivenciando no nosso dia a dia e mudando paulatinamente. Olha, isso aqui eu fiz diferente, eu posso melhorar aqui, eu posso fazer melhor nessa situação. E aí eu vou mudando aquela condição que eu estou vivendo para melhor. E aí eu começo também, né, meus irmãos, a irradiar, né, nas minhas preces, nas condições de prece, uma prece para que aquela outra pessoa, né, que esteja necessitando, eu consiga irradiar para ela também um pensamento de conforto, um pensamento de caridade, né, de amor, para que a gente possa praticar a caridade também. Porque a caridade, o material é muito importante, mas a caridade, quando a gente emite os nossos pensamentos, também. Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, todos nós temos as nossas escolhas, e muitas vezes, né, nós pensamos que a forma de ajudar aquela pessoa é da nossa maneira. Mas quem disse que aquela pessoa quer aquela ajuda? Quem disse que aquela pessoa está disposta a que eu possa externar a minha ajuda da maneira como eu quero colocar? A gente tem que fazer o bem, né? E todo o bem tem que ser feito, mas sem impor nada às pessoas. As pessoas também têm seu livre-arbítrio, têm as suas escolhas, e nós temos que ter esse respeito por ela. Então, essa convocação do Cristo, para que a gente entenda, acima de tudo, a maneira como estamos orando,
não sendo extensivos, não sendo né, se portando de maneiras diferentes, tendo rituais, mas sim na nossa simplicidade, na nossa objetividade. Porque Deus, que sabe tudo sobre nós, né, espera o quê? A nossa evolução. Nós é que precisamos evoluir, nós é que precisamos nos melhorar. Porque tem muitas coisas que mudaram nessa pandemia. Muitas coisas, meus irmãos. Muitas ações foram feitas, né? E nós que adotamos essa doutrina maravilhosa, né, que é o Espiritismo, temos essa consciência, nós já temos esse esclarecimento, né? Procurando nas obras, nós vamos encontrar todas as respostas para isso. Por isso que a gente precisa estar, neste momento pandêmico, em prece, orando, tendo tranquilidade nos nossos atos, para que a gente possa fazer o nosso melhor. E Deus espera isso de cada um de nós, espera o nosso melhor. Aquelas pessoas que estão no nosso lar, na nossa casa, também esperam de nós essa oportunidade de receber de nós aquela condição, aquele pensamento, né, que seja, se a gente não consegue traduzir isso em palavras, vamos traduzir isso em pensamentos, vibrando para aquelas pessoas, principalmente que estão no nosso dia a dia, que estão convivendo conosco naquele mesmo ambiente. E sairemos mais fortes, meus irmãos. Sairemos melhores do que como estávamos anteriormente. Então as coisas, as situações quando são nos colocadas, devemos avaliarmos, né, a condição que são colocadas, repensarmos a maneira que iremos executar, sim, mas sempre acreditando que não estamos sós. Podemos estarmos distantes fisicamente, mas estamos unidos de uma maneira mais concreta através dos nossos pensamentos. Estamos nos readaptando a este novo momento, onde anteriormente nós, no nosso grupo espírita, assistíamos, né, às palestras, o passe, né, a doutrina toda dentro daquele ambiente. E hoje a gente tem essa oportunidade, mesmo que não fisicamente, mas aproveitando a oportunidade através dos nossos pensamentos, através desses aplicativos que estão à nossa disposição, para que também a gente continue engajado nessa condição de irmãos que todos nós somos. Temos muito para fazer, meus irmãos. E Deus, Jesus, o nosso irmão maior, espera muito de cada um de nós. E essa convocação que ele vem nos fazer, no íntimo de cada ser, de uma melhora, de uma transformação, ela é perene. Ela não é passageira. Isso é que vai ficar grafado dentro dos nossos corações, dentro desse sentimento que a gente tem para um com os outros. É tão importante, é tão bacana, é tão assim harmonioso quando a gente faz, seja uma videochamada, seja uma ligação que a gente faz para aquele amigo, para aquele parente que nos escuta, porque ele precisa também dessa palavra, ele precisa nos ouvir, ele precisa, mesmo que virtualmente, nos ver. E aí a gente tem essa nossa demonstração, não de negatividade, de problemática, mas sim de positividade, de coisas que a gente pode entregar, né, de uma maneira simples, de uma maneira encorajadora, de uma maneira onde as pessoas, né, veem nós e vão dizer: vale a pena continuar, vale a pena perseverar, vale a pena continuar acreditando, porque nós somos passíveis de queda. Mas Deus, né, através das inúmeras condições que Ele nos coloca, né, e nos diz, né,
Se nós formos cair 1000 vezes, este Deus vai nos levantar 1001 vezes. Então continuamos acreditando, continuamos perseverando, meus irmãos, porque Deus nos ama. Se tem alguém, ou se tem algum ser nesse mundo que nos ama muito, muito, muito mesmo, é esse Deus. E nós devemos continuar seguindo o exemplo de Jesus, que está lá, literalmente de braços abertos, nos esperando para que as nossas atitudes sejam cada vez mais positivas. Desejo a todos vocês votos de muita paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site